Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Vou apresentar para vocês o capítulo 1 da carta aos Hebreus, do versículo 1 até o 4. Farei a leitura e você poderá acompanhar nesse exato momento. Diz assim a palavra de Deus: Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. E sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Fiquemos por aqui, que Deus desde já abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. O objetivo neste vídeo é apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus, superior aos anjos e central para a fé cristã, encorajando ao crente em Jesus a perseverar na nova aliança por meio de Cristo. Quando a gente se refere à nova aliança, a gente automaticamente lembra da antiga aliança. Acontece que nós não vivemos debaixo da antiga aliança, senão da nova aliança, nesse período da graça. E por falar em graça, no Evangelho de Lucas, lembrando que o Evangelho nada mais é do que uma boa notícia à humanidade, mas Lucas vai nos dizer no versículo 26 e 27 do capítulo 24 o seguinte: Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando eu me referi a estes dois versículos, 26 e 27, estas palavras registradas no Evangelho de Lucas parecem expressar bem o conteúdo da carta aos Hebreus. Por isso, desejamos encorajar você para que possa refletir sobre a relevância da vida de Cristo e de sua obra para a nossa salvação. Essa tão grande salvação que foi estabelecida por Deus desde os tempos eternos e foi completada por Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Portanto, nós vamos falar sobre algumas coisas importantes, conduzido pelo autor da carta aos Hebreus, sobre a obra de Cristo e a sua centralidade para a nossa vida. A primeira pergunta que a gente precisa fazer é com relação à autoria e à data da carta. Mas, afinal de contas, quem escreveu a carta aos Hebreus? Essa pergunta bem antiga, ela vem tendo várias especulações, alguns dizendo que é Paulo, outros atribuindo a Barnabé, inclusive, tem quem afirme que seja Apolo, quando não, alguns dizem que pode ser justamente o próprio médico amado, o Lucas, entre tantos nomes, mas tudo isto, meus irmãos, é mera especulação. A verdade é que só Deus sabe quem foi o autor da carta aos Hebreus. Mas nós concebemos esta carta como inspirada pelo Espírito Santo. O autor, que nós desconhecemos, mas Deus o sabe, foi movido pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo da parte de Deus conduziu nos escritos, de modo que nós temos uma carta não humana, senão divina. E a gente observa justamente isto. Uma outra pergunta que a gente pode fazer é com relação à questão da autoria. A autoria e sem falar em relação à questão da data. Vimos a autoria,
Quanto à data em que a carta foi escrita, a própria menção a Timóteo, que é feita lá no finalzinho do capítulo 13, é uma evidência de que os destinatários a receberem ainda no tempo dos apóstolos, era naquele período. Uma outra evidência sugere que foi antes da destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Por causa de quê? Porque o autor, o tempo inteiro, ele faz menção ao sacrifício da antiga aliança, em grande parte da carta. E, entretanto, ele não menciona, em hipótese alguma, o acontecimento crucial na história dos judeus, que foi justamente a destruição do templo de Jerusalém, o que sugere que os sacrifícios de animais no templo, conforme descrito no Antigo Testamento, ainda poderiam ser uma realidade no tempo em que a carta foi escrita. Agora, sim, a gente pode ir para o que podemos esperar da carta aos Hebreus. O que que a gente pode esperar? Vejamos. A gente nota que há uma linda sustentação da eficácia da obra de Cristo e, ao mesmo tempo, da promessa de que, por meio da fé, obteremos o descanso de Deus na glória do céu. Assim, a nova aliança inaugurada por Cristo Jesus era superior à antiga aliança estabelecida por intermédio de Moisés no Monte Sinai. Portanto, voltar aos princípios da primeira aliança seria um grande retrocesso espiritual. A gente prega no Novo Testamento, mas não o Novo Testamento. Eu falei pregar o novo é uma coisa, o que a gente não faz, mas a gente prega baseado no novo. É porque a gente não vai exigir, por exemplo, que os sacrifícios de animais sejam feitos nos dias de hoje. Por causa de quê? A gente observa que naquele contexto havia a necessidade de derramamento de sangue. Porque sem o derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Logicamente, dentro daquele aspecto cerimonial, ritualístico, é necessário uma repetição de sacrifícios para aplacar a ira divina. Mas acontece que na nova aliança, através do sangue de Cristo Jesus, vertido na cruz do Calvário, ele estabeleceu não apenas esta aliança, mas também não deu mais condição de repetirmos os sacrifícios de animais, por conta de que o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e eficaz, não havendo realmente mais necessidade desse ritual, conforme nós temos visto no Antigo Testamento e de uma forma específica dentro da Antiga Aliança. A gente aprende que o justo viverá da fé, ou pela fé, não porque confia em sua própria justiça ou entende que sua vida está isenta de pecar, mas sim porque ele confia unicamente na justiça de Cristo, que não pecou e viveu entre nós, foi um homem experimentado de dores. Jesus sabe perfeitamente o que nós sentimos, porque ele não apenas encenou, não foi nada de um teatro, pelo contrário, ele vivenciou. Ele é literalmente um homem experimentado, vivenciou o sofrimento, a dor, a vergonha. A gente vê o tempo inteiro, naquele momento da cruz do Calvário, Jesus sendo é, é, humilhado, cuspido, Jesus sendo maltratado, as pessoas zombando de Jesus, escarnecendo dele, e ele passou por tudo isto para que nós hoje tivéssemos a possibilidade de salvação nele. E é por isso que nós podemos nos tornar limpos diante de Deus e habilitados para entrar no descanso de Deus. Quando a gente fala sobre a pessoa de Jesus, eu particularmente fico empolgado por conta de que a pessoa e a obra de Jesus é muito importante. Os primeiros versículos do capítulo 1 quase que expressam em linhas gerais o assunto principal da carta, que diz aqui, ó, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, numa referência a Cristo Jesus.
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Esta verdade está mostrando a centralidade de Cristo como o mediador de uma nova aliança estabelecida por Deus com o seu povo. E é demonstrada já no capítulo 1 e nos 12 capítulos seguintes. Por conseguinte, o verso 3 que expressa justamente a pessoa do Filho, diz que ele é o esplendor da sua glória, é a expressa imagem do seu ser. Note bem, o resplendor da glória de Deus é a expressão exata do seu ser. Assim, o autor, aos Hebreus, quer mostrar o caráter divino de Jesus Cristo e que o Pai é revelado através do Filho. Portanto, em Jesus, os primeiros irmãos e nós também podemos saber como o Pai trata cada ser humano na terra, como ele trata o pobre, o rico, o angustiado, que se sente abastado, o hipócrita, o sincero de coração, enfim. Em Jesus, nós podemos saber quem é o Pai e o que ele espera de cada um de nós. Nós já estamos finalizando, e à luz desta verdade, nós não podemos deixar de refletir sobre a centralidade de Cristo Jesus. O ser humano, ele tende a criar para si seus próprios deuses, seus próprios cultos, as suas próprias doutrinas. Não é sem razão que percebemos uma variedade de doutrinas falsas, doutrinas estranhas, alheias às Escrituras, que estão por aí em nosso meio. Por isso mesmo que a carta aos Hebreus é um grande tratado sobre Jesus, a sua obra, a sua vitória e a salvação conquistada por ele. Assim, a explanação sobre a natureza de Jesus Cristo, que tem um destaque importante em toda a carta, no capítulo 1, verso 5, a gente não leu, mas eu vou fazer a menção aqui, vou deixar destacado, porque diz assim: Pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho? Questionando sobre qual dos anjos Deus dissera: Você é meu filho, hoje eu te gerei. Com isso, o autor quer nos mostrar, meus irmãos, que Cristo, na qualidade do Filho de Deus, é superior aos anjos e estes devem prestar-lhe adoração. Por conseguinte, o autor faz uma distinção entre a natureza dos anjos e a natureza de Jesus. Os anjos são ministros de Deus na execução da vontade do Eterno. Porém, Jesus Cristo é o próprio Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como eu disse que ia terminar, vou cumprir a minha promessa, dizendo que Jesus também não é meramente um homem sábio que passou por este mundo, nem um mero filósofo, ou ainda um homem simplesmente bom. Tampouco pode-se dizer que Jesus foi somente um espírito iluminado, como muitos querem incutir em nossa mente. Mas Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que a seu tempo viveu neste mundo, derramou seu sangue pelos nossos pecados, morreu, ressuscitou e voltou para o céu e intercede por nós. Esta é a mensagem da carta aos Hebreus. Que Deus possa abençoar a sua vida rica e abundantemente, porque esta é a minha oração, é também o desejo do meu coração.